Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para mais uma recapitulação de uma lição da Escola Sabatina. Entramos numa nova temática sobre os dons espirituais, é o tema precisamente da lição número 6. A semana passada, nós tínhamos falado sobre a idolatria e as suas consequências, como enfrentá-la. Pois bem, agora Paulo vai falar de um outro assunto que também era um assunto que estava a provocar divisão, o assunto que ele abordou logo no início da sua epístola, estava a criar alguma divisão da igreja em Corinto. Então ele aborda aqui este assunto de uma forma muito sábia, porque obviamente foi inspirado por Deus, e eu creio e tenho a certeza que este tema é igualmente muitíssimo importante para nós hoje em dia. Mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa, Milu, mas antes de avançarmos para a recapitulação da lição, eu sei que queres fazer referência às pessoas que nos têm enviado mensagens, de modo que a palavra é tua. Muito bem. Saúdo todos vós também com muito carinho. É sempre um privilégio e uma graça de Deus que nos concede podermos estar convosco no estudo da lição da Escola Sabatina. E seja um irmão de igreja, seja um amigo que por acidente ou propositadamente alguém partilhou consigo estes vídeos, que o Senhor possa abençoar-vos a todos vós. Uma palavra particular para alguns queridos que nos têm escrito, o irmão António Ramos, que agradece as orações pela sua família e dá votos para que Deus abençoe também o nosso ministério. Obrigada, estimado irmão. Os queridos, a irmã Ana e o irmão Alfredo Simões, que vivem lá em cima no norte, portanto em Mirandela, que têm grande alegria em estar connosco e pedem as orações por eles. E esta semana tiveram ali grandes desafios a nível dos fogos que houveram ali daquela área e naquela zona, então que Deus possa continuar a dar-vos coragem e alento perante os desafios. Um beijinho para vós. O irmão Geazi Durão, que é sempre muito querido connosco e nos saúda e fica grato ao Senhor por estas lições. Deus possa abençoá-lo também, querido irmão. A irmã Neuza Moraes, que ora para que Deus a ajude a entender todos os ensinamentos e pede oração para que Deus aumente a sua fé. Todos nós, não é, querida? Temos que partilhar esse mesmo tipo de oração para que Deus continue a fortalecer cada um de nós. A querida irmã Isaura Cunha, que lança votos de bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Obrigada, querida. A irmã Hermínia Santos, a querida Hermínia, grata pelos nossos comentários e reflexão. Um beijinho para ti, Hermínia. A Ana Maria, Deus nos continua a abençoar. Muito obrigada. A querida Raquel Reis, que partilha dizendo que são lições incríveis estas que nós estamos a estudar. E é verdade. É verdade. Agradece a Deus a melhor compreensão que vai tendo da sua palavra. E realmente isto é uma graça divina, não é? Que o conhecimento vai crescendo, vai aumentando, não é? Até ser dia perfeito, não é? Quando o Senhor Jesus vier. Os queridos, a irmã Fátima e o irmão Adriano Subida, também que nos saúda, que agradece estas lições maravilhosas e ora ao Senhor para que Deus nos continue a ajudar a todos nós. Amém. A Palmira Mesquita Morrossou, que de França, Toulouse, nos envia saudações, que o Senhor a abençoe, querida irmã também, e a sua família. A Vera Simões, que agradece pelo estudo. A Leonor Maia também, que diz que estas lições são uma grande bênção, e é verdade. A querida Teresa Bernardo, da Igreja de Castelo Branco, que agradece a Deus estas maravilhosas lições, e o facto também fica grata a Deus por nos dedicarmos a este ministério de partilhar a Escola Sabatina com muitos queridos, e olha, louvado seja Deus por isso. A querida Manuela Pires, da Igreja de Matosinhos, sempre muito querida, que envia votos de grandes bênçãos de Deus sobre nós. A Maria Teresa Guerreiro, também de Matosinhos, um beijinho, que agradece sempre. A Antonieta Nascimento abraça-nos. A Elizabeth Pinto, também de Matosinhos, agradece a explicação e faz votos que o Senhor nos abençoe. E a querida Regina Celi, que diz que cada lição é mais maravilhosa do que a anterior, e realmente é verdade, e agradece a nossa explanação e o nosso estudo. Então, louvado seja Deus, Amém. Porque nos tem usado para bênção, para crescimento, para explicação, para compreensão da palavra do Senhor, e louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus porque reconhecemos que é um dom. É isso. Deus é bom. Por falar em dom, vamos falar dos dons. Exatamente. Milu, queres orar, por favor? Vamos sim. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelas bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida
e te agradecemos também pela força e pelo alento que nos tens concedido nos dias mais difíceis, Amém. Nos momentos mais perplexos da nossa vida, e continuamos, Senhor, a entregar a Ti todos estes queridos amados irmãos e irmãs que Te buscam, que procuram a Tua palavra, que procuram a Tua presença, todos nós, Senhor, que já descobrimos pela experiência da nossa própria vida que realmente esta só tem sentido, esta vida, quando Tu habitas no nosso coração e na nossa mente. Senhor. Obrigada por essa descoberta. Continua, Senhor, a fazer de nós submissos à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. E mais uma vez, Senhor, nós pedimos que nos uses e que nos ensines e que nos inspires para podermos levar uma palavra que venha da Tua parte sobre este assunto tão maravilhoso e tão bonito e necessário, que é a questão dos dons espirituais. Amém, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, todos os queridos irmãos e irmãs e amigos que nos escutam, sejam todos bem-vindos e que estejamos todos em sintonia através do Espírito Santo. Amém. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pois bem, Milu, nós tínhamos na última lição, ou seja, na lição da semana passada, nós tínhamos comentado os capítulos 8, 9 e 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e agora nós vamos comentar particularmente os capítulos 12, 13 e 14 que falam dos dons espirituais. No entanto, há o capítulo 11 pelo meio e, como o autor diz aqui muito bem no início da lição, na lição de sábado à tarde, portanto, 1 Coríntios 11 a 14, digamos, este conjunto destes capítulos, poder-se-á dizer que é uma unidade textual ligeiramente maior, onde Paulo aborda o comportamento cristão esperado em contextos religiosos. Pois bem, o que é que Paulo basicamente está aqui a fazer? Ele está a dar lições muito práticas aos crentes em Corinto, que formavam a igreja em Corinto, para se comportarem na igreja, porque, de acordo com aquilo que nós lemos, eles comportavam-se muito mal na igreja em vários aspectos. Então Paulo dá, digamos, sugestões muito práticas para que aquela situação de confusão, de desunião, de brigas que havia entre irmãos, e brigas tão grandes que até iam levar os seus assuntos briguentos até, portanto, às entidades judiciais de então. Então, portanto, a igreja de Corinto, como já se aperceberam certamente, era uma igreja muito complexa, com muitos problemas, e Paulo, com muita paciência e sobretudo com muita sabedoria que Deus lhe deu, vai então abordar cada um, digamos, eu diria mesmo, vai abordar cirurgicamente cada um destes problemas que existiu na igreja de Corinto. E aqui ele vai falar, portanto, dos dons espirituais, porque aparentemente o que é que acontecia? Acontecia que, portanto, os coríntios achavam que uns dons eram mais importantes do que outros, e Paulo basicamente, e estou só a dar uma súmula daquilo que iremos agora analisar mais em detalhe, ele vai dizer, não, olha, todos os dons são importantes, porque o autor dos dons é Deus, e portanto nós estamos todos ao serviço de Deus, nós somos como um corpo, assim como o corpo tem vários membros e todos os membros são úteis, também todos os membros são úteis na igreja. Que ideia extraordinária! Porque qualquer que seja a pessoa que faça parte deste corpo místico que é a igreja, não é? Não tem necessidade alguma de sentir-se que é inútil na causa de Deus, que é inútil na igreja. Não, todos são úteis, todos têm a sua utilidade, todos têm a sua função, todos têm algum dom, pelo menos um dom que Deus lhes deu para poderem contribuir com esse dom para a causa de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, conforme Paulo diz em Efésios 4. Então, é um privilégio nós fazermos parte da igreja, é um privilégio fazermos parte desta família espiritual. É claro que há dificuldades, pois há, assim como há dificuldades no nosso crescimento físico, e no nosso crescimento espiritual não é diferente, mas temos que aprender com a ajuda de Deus e com os ensinamentos práticos que ele inspirou homens como Paulo a escrever, para crescermos nesta interação que temos uns com os outros, sabendo que na igreja, digamos, é um laboratório onde estamos a ser provados, testados, estamos a ser limados no nosso caráter, para um dia podermos fazer parte da grande família celestial no reino dos céus. Milo, foi uma súmula assim da lição, não sei se queres também fazer assim um resumo. Sim, eu gostava só de dar uma introdução apenas para definir o que é isto de dom espiritual, porque é isto que nós vamos falar ao longo, portanto, dos dias da lição desta semana. Um dom espiritual é uma capacidade especial dada por Deus, portanto, dada por Deus aos crentes,
através do Espírito Santo, não é? É Ele que concede. Por isso é que se chama dom espiritual. Espiritual vem de espírito. Exatamente. Que é concedido da parte de Deus para servir a Deus e para servir a Igreja de Deus. Ora bem. E isto é muito importante nós não esquecermos este aspecto, porque ao longo do ministério já tenho encontrado e tem acontecido um ou outro momento em que se percebe verdadeiramente que há um determinado dom, um dom espiritual que A, B, C ou D possa ter, e podem-se perder ali no meio sem perceber qual é a função ou o objetivo pelo qual o dom é entregue e o dom é concedido a cada pessoa. Então repara, para fortalecer a igreja, para abençoar outras pessoas, não é dado para se promover a si próprio. E isto aqui, muitas das vezes há pessoas, eu já vi isto, mesmo na realidade, pessoas que tinham dons espirituais de qualquer área, não vou estar a especificar, e enquanto esse dom foi exercitado para honra e louvor de Deus, percebia-se a bênção que era esse dom na vida tanto do próprio como para a própria igreja. A partir do momento em que esse dom é usado pela pessoa para se autopromover, tanto a pessoa como a igreja acabam por perder a bênção. Pois. E aquilo acaba por se tornar em talento, em capacidade, portanto, meramente humana, e deixa de ter a grande bênção divina da bênção da presença de Deus. Então, queridos, eu acho que isto é muito importante, porque quando o Senhor concede o dom espiritual, assim como a própria palavra diz, não é para que nós nos promovamos a nós próprios, nos orgulhemos pelo dom que o Senhor nos concedeu, mas é, acima de tudo, para cumprirmos a missão que Deus nos chama a fazer em grande humildade e submissão ao Espírito de Deus e ao Senhor. Então, se por um lado nos alegramos porque Deus, e como disseste muito bem na introdução, quando chama todos nós para pertencermos a esta família que é a Igreja, capacita cada um com diversos dons, pelo menos um, mas o objetivo de Deus não é vivermos isolados e com o holofote virado para nós. Aliás, os dons espirituais, como vamos ver mais especificamente no decorrer da lição, é dado para edificação da igreja. Portanto, aliás, se o dom não é exercitado na igreja, deixa de o ser, dom espiritual. Pronto, isto é um resumo importante e geral, mas que é de sublinhar e é imprescindível para nós compreendermos. E se não formos capazes de utilizar os dons que Deus nos dá ao serviço da igreja, como é que iremos ser capazes de os utilizar no mundo em geral? Eu diria que a igreja é a recruta, permitam-me usar esta linguagem militar, é a recruta para nos prepararmos para a guerra. Ou seja, se nós não conseguimos ter êxito em partilhar esses dons dentro da nossa família espiritual, muito mais difícil será fazê-lo num contexto que é muitas vezes, ou na maioria das vezes, portanto, hostil à mensagem cristã, não é? E nós temos o dever e a obrigação, aliás, Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho, está em 1 Coríntios 9,16, nós temos a obrigação de dar testemunho do Evangelho a todos. Depois, como cada um reage a esse testemunho é que vai determinar, digamos, e mesmo será um indicador para nós, como já aqui referimos no passado, se devemos continuar a assistir a essa pessoa ou não é? Se essa pessoa manifestar interesse, então é óbvio que nós devemos dar continuidade ao apoio a essa pessoa. Se a pessoa manifesta uma completa rejeição, que não quer absolutamente nada, pronto, deixamos a pessoa em paz e seguimos para outra pessoa, não é? Como, aliás, Jesus ensinou os 70 a proceder quando os enviou em missão 2 em 2. Então, é muito importante que os dons sejam desenvolvidos na igreja, porque ao serem desenvolvidos na igreja, já esse exercício dos dons nos dá uma certa confiança, não é? E através do feedback que recebemos dos irmãos da igreja, que muitas vezes nos dizem, olha, tu tens esse dom. Sabem que, há bocado estavas a falar, eu estava a pensar, muitas vezes nós temos um dom e nós descobrimos-lo por nós próprios, ou seja, nós reconhecemos que realmente Deus nos tem abençoado numa determinada área, não é? Mas muitas vezes nós até podemos ter um dom e não nos apercebemos disso. E outra pessoa apercebe-se melhor do que nós próprios, não é?
E se essa pessoa for dizer assim, olha, o irmão ou a irmã tem este dom, não despreze essa indicação, porque pode essa pessoa estar a ser usada pelo Senhor para precisamente lhe trazer à consciência a existência desse dom que pode não sentir que não ter, não é? Então, lá está aí, isto faz parte da vida comunitária da igreja, não é? Onde nos estimulamos uns aos outros, portanto, para a prática das boas obras, para o exercitar dos dons. Eu acho que isto é desafiante, sim, é um facto, não há dúvidas, mas ao mesmo tempo é uma grande bênção e é um grande privilégio. Podemos fazer parte desta grande família espiritual e podermos nela desenvolver os nossos dons, sermos encorajados, animados, fortalecidos por outros irmãos. Às vezes também podem vir críticas, não faz mal, as críticas às vezes podem ser positivas e podem-nos até ajudar a crescer mais, portanto é algo muito positivo. Milu, vamos então... Sim, para o capítulo 12. Para os capítulos aqui, portanto, em análise, não é? E o primeiro é o capítulo 12, exatamente, 1 de Coríntios, não é? Na lição de domingo, Sim, portanto. e portanto, aqui Paulo vai abordar, portanto, o facto de que há diversidade de dons. Isso. E Paulo usa aqui uma lógica muito interessante e que é imbatível, não é? Ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Pois bem, aqui Paulo não está a dizer nada que eles não saibam, não é? Portanto, só está a relembrar-lhes de onde é que eles vieram, não é? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então o que é que Paulo está aqui a dizer? Ninguém vai dizer mal de Jesus Cristo pelo Espírito, porque o Espírito não vai induzir-nos a dizermos mal de Cristo. Por outro lado, ninguém vai reconhecer que Jesus é Senhor se essa pessoa não tiver o Espírito Santo nela, não é? E aqui o autor, e muito bem, porque este é um tema muitíssimo importante. Reparem, hoje nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor, parece uma verdade completamente incontestável e, portanto, que, enfim, não é grande coisa, não é? Pois bem, naquele tempo, no tempo da Igreja Primitiva, as coisas eram muito diferentes, porque afirmar, nos tempos do Novo Testamento, que Jesus é o Senhor, era o mesmo que dizer que César não era, ou seja, o imperador romano. E também isto era visto como sedição contra o poder imperial e por isso era, em alguns casos, punido inclusivamente com a morte. E há aqui dois textos que eu quero chamar a atenção. Um está em Atos, no capítulo 17 e no versículo 7, onde lemos o seguinte, Atos 17, 7, onde diz assim, os quais Jason recolheu e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. Então, era contra os decretos de César dizer que há outro rei que é Jesus. Porquê? Porque o imperador queria quase ser considerado como um deus e só ele reverenciado, ele era o único Senhor. Então, quando os cristãos no tempo da Igreja Primitiva afirmavam que Jesus não apenas era Senhor, mas era o único Senhor, isto era considerado uma ofensa, mas uma ofensa das maiores contra o imperador. E muitos cristãos perderam a vida por isso. Então, para a Igreja Primitiva afirmar, isto era digamos, um ponto de fé absolutamente fundamental. Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida, não é? Isto, repito, era uma ofensa no antigo contexto do Império Romano, não é? E nós caminhamos novamente para um ambiente muito igual a este, em que se nós afirmarmos que Jesus Cristo é o único Senhor, vamos ter problemas. Atualmente, sobretudo nas nossas sociedades ditas ocidentais, não é o caso ainda. Digo bem, ainda. Mas irá ser em breve, conforme nós sabemos pelas profecias. Então, reparem, proceder contra os decretos de César dizendo que há outro rei Jesus. Ok? Então, isto era algo muito grave. Para nós hoje, repito, parece não ter nenhuma importância, mas na altura tinha. Depois, Jesus e Paulo enfatizaram que a fé em Deus, mesmo em face da perseguição e da ameaça de morte, é um dom do Espírito. E aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim, no versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento. Versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. E esta fé não é apenas a fé que nos permite crer em Deus e crer na sua palavra, não. É a fé que nos permite ultrapassar as dificuldades, os obstáculos que o inimigo coloca diante de nós. Inclusivamente, portanto, a perseguição ou mesmo a ameaça de morte.
quando os 3 companheiros de Daniel foram, digamos, ameaçados de morte e foram colocados lá na fornalha ardente, pergunto, eles tiveram ou não tiveram que ter fé para poderem calmamente, tranquilamente responderem perante o rei Nabucodonosor e mesmo assim permanecerem firmes e leais a Deus? Claro que sim, tiveram fé. Então é este tipo de fé. E esta fé é um dom do Espírito. Não somos nós que a fabricamos. É Deus que a fabrica em nós quando nós mantemos comunhão com Ele. Milu. É interessante, logo o primeiro versículo que tu leste aqui do capítulo 12, este desejo que o apóstolo tem, que os membros de igreja não sejam ignorantes em relação aos dons. Isso. Porque nós poderemos passar uma vida dentro da igreja e ignorar o dom que o Senhor possa querer dar. Isso é muito triste. E é muito triste. Portanto, nós estamos ali sentados, acomodados, não nos sentimos úteis, às vezes desanimamos, apenas porque ainda não descobrimos, ou se calhar até podemos nem saber, que existem realmente estes dons que o Senhor coloca à nossa disposição. Aliás, que Deus deseja que nós os desenvolvamos, não só para a bênção da nossa própria pessoa, como também para a bênção da comunidade à qual nós pertencemos. E por isso o Senhor aqui, através de Paulo, dizer, olha, Deus não quer que a gente seja ignorante em relação a isto também, queridos. Há tanta coisa que Deus nos ensina, tanta coisa importante para a nossa vida espiritual, e esta também é importante. É importante que nós saibamos, é importante que nós conheçamos a questão dos dons, da diversidade dos dons. E depois achei muito interessante, marido, quando eu estava a rever estes versículos, e vou ler agora o versículo que tu não leste, o versículo 4, o 5 e o 6, que vem a seguir, diz assim, ora os dons, portanto estou em 1 Coríntios 12, versículo 4, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E depois diz, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E depois diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então achei muito interessante, e por acaso não tinha notado este pormenor, não sei se estarás de acordo, mas creio que a palavra de Deus é isso que está a dizer. Repara, o Senhor aqui está a dizer, através do apóstolo Paulo, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos no ministério dos dons espirituais. Sem dúvida. Porque aqui diz, os dons que são diversos é o Espírito que o dá. É o Espírito. Versículo 4. Depois no versículo 5 é feita referência ao Senhor. Os serviços, que é o Senhor Jesus Cristo. E agora repara, um dom, e convém agora dar esta nota também, é um serviço para, porque cá está, não é para servirmos-nos, mas é um serviço para outrem. Aqui a minha versão Deus. Fala em ministérios. Ministérios. Também pronto, é um termo muito apropriado. É apropriado e é pertinente, ou seja, mais uma vez sublinha que não é algo nosso, natural em nós, mas é Deus que nos concede um determinado ministério, um determinado serviço. E já agora, quem exerce um ministério é um ministro. Exatamente. Ministro, ministério, portanto a raiz é a mesma. Exato. Okay? Então aqui é o Senhor, portanto a questão do Senhor Jesus Cristo. E depois há diversidade nas realizações e é o mesmo Deus que dá tudo a todos. Isso. Isto quer dizer o quê? Que um dom espiritual, eu posso até ter o mesmo dom que o meu irmão tem, mas a realização dele, ou seja, a forma como eu o desempenho pode ser diferente. A sua realização, a sua aplicação, a sua a visibilidade. Isso. E por isso é que é muito importante, porque às vezes nós achamos que cá está. Quando o apóstolo Paulo está a falar que os dons são dados para a unidade da igreja, e realmente é verdade, não é para a uniformidade no sentido de que todos nós temos que ter o determinado dom exatamente igual e a desempenhar exatamente igual. Por exemplo, 2 pessoas têm o dom do louvor, não é? Deus lhes concedeu uma voz que realmente foi dada para a honra e louvor de Deus. Há pessoas que nós ouvimos, A e B, que têm o dom do louvor, mas um canta de uma forma e outro canta de outra forma. Exatamente. E são ambos uma bênção. Não quer dizer que quem tem o dom do louvor, o dom espiritual do louvor, tem que cantar exatamente igual a A ou B. Cá está, a realização é diferente, mas o dom vem da parte de Deus. E depois, isto é assim, os dons vão tocar várias sensibilidades, não é? Isso. Por exemplo, por exemplo, falaste do dom do louvor. Eu ouço determinadas pessoas a cantar, por exemplo, não é?
E embora não desgoste, mas não me diz muito. Ao passo que outras, por exemplo, já me agradam muito, não é? Isso. E quem diz o louvor diz qualquer outro dom, por exemplo, o dom do Exatamente. ensino, não é? Vamos falar do dom do ensino. Porque é que nós achamos, por exemplo, que este nosso ministério como casal é útil? Nós não estamos a pensar e nunca pensamos, e Deus é a nossa testemunha, que não haja outras pessoas que são tão válidas ou Ou tão mais, sábias, ou até mais, exatamente, claro claro, que sim, do que nós. Nós temos claro. plena consciência disso e nem nunca iniciamos este ministério pensamos que somos os mais sábios. Deus nos livre de pensar isso. Agora, o que nós achamos é que, através da nossa abordagem, da nossa forma de ver as coisas, daquilo que nós conhecemos, que o Senhor nos tem dado a conhecer, obviamente, e da forma como nós olhamos para a realidade bíblica, sabemos que outras pessoas que têm uma sensibilidade idêntica à nossa vão apreciar, e realmente isso tem acontecido. E aí não atribuímos nenhuma glória a nós, porque simplesmente sabemos que não a temos, simplesmente achamos que o nosso dom, neste caso o dom de explicar a palavra de Deus, que também é um dom, não é? Vai tocar aqueles corações que têm uma perspectiva muito parecida com a nossa. Eu vou ser sincero, por exemplo, há pregadores que são muito conhecidos e muito famosos que a mim, muito honestamente, não me dizem muito. Eu não estou, atenção, não estou a desprestigiar o ministério dessas pessoas, de forma alguma. E eu reconheço, sem qualquer problema, e sempre o reconheci, que essas pessoas têm um papel importantíssimo, por exemplo, como evangelistas, como mestres, como professores, sem dúvida, e tocam realmente a mente e o coração de muitas pessoas. Mas para mim, não me diz muito. Em contrapartida, há outras pessoas que para mim tocam muito e não tocam a outras pessoas. Claro. Lá está, são sensibilidades diferentes. E por isso é que o Senhor está aqui a falar neste capítulo 12 da diversidade de dons. Isso. Porque nós somos diferentes, diversos uns dos outros. Então não temos todos que estar a tocar a mesma nota ou a ter o mesmo dom espiritual. Temos todos sim é que descobrir os dons que Deus nos capacita. E já agora, marido, a título pessoal e de testemunho, quando eu era mais novinha, mais pequenina e crescia na igreja, pela graça de Deus, tive a benção já de nascer num lar adventista. Se alguma vez me dissessem que um dia o meu futuro seria estar atrás de uma tribuna a fazer uma mensagem de uma pregação ou de uma partilha, portanto, da palavra de Deus com A, B, C ou D, seja 1, seja 1000 ou seja 100, eu diria naquela altura que a pessoa não estaria a pensar muito bem, mas Deus já sabia o dom que me tinha concedido. E graças a Deus não houve da minha parte, pelo menos a partir de uma determinada altura, resistência a que realmente eu seguisse o caminho para Deus desenvolver em mim este dom. E hoje posso confirmar na minha vida, assim como tu, de uma ou de outra forma, e outros queridos irmãos confirmam esses dons. Quando a igreja vai e confirma esse dom, um irmão dá uma palavra, um amigo vem e então nós o que é que percebemos? Olha, realmente louvado seja o Senhor, confirma-se que Deus sabia o que nos tinha concedido, porque nós não sabíamos, mas Deus sabia. Então nós descobrimos os dons pertencendo à família de igreja, e foi bom o que tu disseste do início, e não resistindo a convites que nos façam de dizer, oh irmão, irmã, é verdade que há dons espirituais mais visíveis e outros mais discretos, mas não quer dizer que os mais visíveis são mais importantes que os discretos, de todo, e nós vamos perceber isso quando falarmos do corpo, não é? Mas o que quer dizer é que todos nós, se verdadeiramente, ou melhor, no nosso relacionamento com o Senhor, naturalmente virão a descoberta dos dons. Isso. Naturalmente. E nós serviremos de todo o coração e perceberemos a bênção que isso é na nossa vida e a bênção que Deus faz de nos usar com esses dons para a bênção daqueles queridos que estão à nossa volta. Eu não quero aqui contar a minha experiência, porque não é o momento apropriado, mas muito resumidamente dizer que assim como tiveste, digamos, a tua caminhada, não é? Para chegar até ao momento, até ao local onde chegaste, eu também tive, não é? E andei por muitas portas e travessas, entre aspas, até finalmente reconhecer que o meu dom, aliás, eu já há muito tempo e desde jovem eu gostava de ser professora, não é? Sem saber, no fundo, estava a seguir uma profissão que foi a profissão do meu pai durante quase toda a vida dele, não é? Ele foi professor primário e realmente eu gosto muito, e às vezes quando eu era aluno, às vezes eu explicava certas coisas a colegas
que não tinham percebido, por exemplo, a explicação que um professor tinha dado, e depois eu explicava-lhes de outra maneira, eles percebiam. Eu ficava contente eu achava que não fazia grande coisa, muito honestamente, e até ficava admirado deles às vezes me diziam, pá, tu agora explicaste e eu agora percebi. Pronto, e eu ficava admirado, achava, mas o que é que eu fiz de especial? Nada de especial, mas pronto. Comecei a pouco e pouco a perceber que, digamos, é uma satisfação que eu sinto de partilhar o conhecimento que vou adquirindo e que vou tendo com outros. E lembro, por exemplo, quando estava a estudar Psicologia, o meu sonho não era propriamente ser psicólogo, era ser professor na universidade. Não é pelo título em si, não, é porque eu gosto de ensinar. Mas o Senhor tinha outros caminhos para mim e finalmente me levou para uma área em que Ele disse, ok, tu vais ensinar, mas vais ensinar algo que é da minha palavra, porque essa é a verdade absoluta, não é as ideias e teorias dos homens, é aquilo que está revelado na minha palavra. E realmente aí eu encontrei, digamos, a minha satisfação total, porque não apenas ensino, mas ensino algo que eu sei que é sólido, que tem um fundamento, não é algo que é, digamos, castelos no ar das teorias e filosofias humanas. É algo que é bem real, bem concreto. Então, porquê que eu estou a contar isto? Porque a descoberta que nós fazemos, que às vezes é uma descoberta penosa, mas a descoberta que nós fazemos dos nossos dons é algo absolutamente maravilhoso. E nos faz sentir realizados por fazermos aquilo que nós sabemos que vai ao encontro do dom ou dos dons que o Senhor nos deu. Okay. E é interessante, e saltando agora para a lição de segunda-feira, quando diz que há unidade na diversidade, isto quer dizer o quê? E é muito importante agora aqui no capítulo 12, a partir de... Portanto, há aqui alguns versículos... eu acho que este texto eu já o queria ter lido, mas vou ler agora porque acho que é o momento ideal, Milu. Se calhar é o que tu ias ler, mas deixa-me ler. Quando Paulo diz no versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Isso. Se todo, subentendido, o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Exato. Então, o que é que Paulo quer dizer? Não pode ser tudo igual. Imagine um corpo onde o corpo era só orelhas, ou só cabeças, ou só pernas, ou só braços, ou só pés. Quer dizer, isso seria uma coisa que não faria sentido nenhum. Então, o que é que Paulo está a querer, digamos, comunicar na altura aos crentes em Corinto e a nós hoje? Esta ideia baseada numa imagem lógica que, olha, não faria sentido na igreja sermos todos iguais, todos a fazer a mesma coisa. Então isto para dizer o quê? Que na igreja o que faz sentido é sermos diferentes e termos dons diferentes, porque na diversidade é que está a beleza. É como um ramo de flores. Quanto mais diversas forem as flores que compõem o ramalhete, mais bonito é esse ramalhete. Okay? Não quer dizer que só rosas ou só cravos não seja bonito. Mas quando há diversidade, o ramalhete fica muito mais bonito. Sobretudo aqui o que o apóstolo Paulo está a tentar dizer reparem, não quer dizer, por exemplo, já tem acontecido comigo, eu ouço pessoas a cantar e cantam tão bem que eu digo assim, Senhor, gostava tanto de cantar assim, não consigo ter a voz e aquele dom que aquela pessoa tem. Eu canto do meu jeito, não é? Mas não é como... não é aquele dom. E se calhar aquela pessoa que canta possivelmente está a dizer assim, olha como eu gostava de falar como aquela pessoa, de ensinar como aquele, de ser hospitaleiro como aquela, de fazer este dom ou aquela coisa que a outra pessoa fala, ou faz. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo aqui está a dizer? O facto de sermos diferentes e diversos é uma bênção, assim como o corpo, para ser corpo e ser útil, é uma diversidade de membros que nós temos. Então aqui está a dizer que querer ter outro dom e abafar ou desconsiderar o dom que Deus nos entregou, aí é que ficamos a perder e a igreja acaba por perder também. É verdade. O nós considerarmos que há um dom aqui, outro ali, e até prezamos e até valorizamos, claro, é normal. Agora, perdermos de vista o nosso dom porque não somos ou não temos o dom que o outro tem, é aqui que acabamos por perder. E já agora, marido, quando diz aqui no versículo 21 deste capítulo também 12, quando ele diz assim, 21 a 23, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, isso. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Pois, até os mais fracos são necessários. Isso, versículo 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra,
também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Então o que é que o Senhor aqui está a dizer? Que para Deus não há dons melhores e piores. Um dom espiritual é uma bênção. São todos bons, são todos bênção. E todos úteis. E todos úteis e necessários. Aqui, por exemplo, na lição de sexta-feira, e já agora aproveito para vir aqui buscar uma citação ou duas, que fala exatamente sobre isso. Na segunda citação, diz assim, que ninguém despreze os supostos dons menores. Nós é que dizemos os dons menores, não é? Isso. Os supostos, diz Ellen White, os supostos. Que todos trabalhem, que ninguém cruze os braços por descrença, porque pensa que não pode fazer um trabalho poderoso. Isso. Parem de olhar para o eu, olhem para o vosso líder, façam tudo o que possam com mansidão, em sinceridade e em amor. Isso. Cá está. Ou seja, só quando olhamos uns para os outros é que pode surgir em nós uma certa frustração de acharmos, olha, mas o que é que vale o meu dom de limpar a igreja comparado com aquele que vai cantar lá para a frente ou vai fazer uma grande pregação? Queridos, todos os dons são importantes, todos os dons são imprescindíveis, todos os dons... Como é que nós nos sentiríamos numa igreja que estivesse toda suja? Ora bem, mas nem sempre consideramos isso e nem sempre pensamos nisso. Mas realmente todos os dons, do mais pequenininho achamos nós, ao mais complexo, consideramos nós, todos são necessários e todos são úteis. E há muitos dons realmente. Eu, por exemplo, há dons que eu manifestamente não tenho. Olha, um deles é o dom da culinária. Sou um zero à esquerda. Eu confirmo, portanto... Um zero à esquerda. E talvez por isso, ou seguramente por isso, eu admiro muito quem tem esse dom, não é? E eu tenho visto irmãs, por exemplo, sobretudo irmãs, não quer dizer que não haja homens que também tenham esse dom, porque é um facto. Eu tive um cunhado, digo bem tive, porque já faleceu, que era um as na cozinha, não é? E eu até acho que ele cozinhava melhor que a minha irmã, não é? Não quer dizer que ela não cozinhasse, mas ele era realmente um as e fazia aquilo por gosto, não é? Portanto, há homens que têm esse dom. Mas eu tenho encontrado irmãs que têm um dom absolutamente excepcional, não é? Também tens, mas há outras que estão... Há outras, digamos, que têm um dom extraordinário. Claro. E eu aprecio, por exemplo, outro dom que eu não tenho, que é o dom da música, por exemplo, de tocar um instrumento. Eu tinha 7 anos, puseram-me numa escola de música a aprender a tocar viola. Eu aprendi e toco, mas não é algo que toco com... Não é algo que faço com gosto. Não te realizas. Não me realizo, não me diz muito, pronto, e muito menos a tocar à frente de outros, estão a ver. Portanto, lá está, cada um tem que descobrir os seus próprios dons e sentir-se feliz e realizado nesses dons, ok? Onde eu me sinto bem, mais uma vez, não quero com isto dizer que seja o único, porque não sou, obviamente, não é? E tenho plena e total consciência disso, mas onde eu me sinto à vontade na minha praia é no dom do ensino. Pronto, para mim é o dom com que Deus me capacitou mais. Isso gosto, e gosto mais até de ensinar do que pregar, não é? Não quer dizer que a pregação não seja também algo que eu aprecio, porque aprecio, mas ensinar, por exemplo, dar estudos bíblicos, fazer uma campanha evangelística, é algo que me realiza completamente. E não é apenas pelo prazer de ensinar, mas é sobretudo de ver as reações das pessoas que estão a aprender e que dão uma satisfação muito grande. De modo que é um desafio que nós vos fazemos a cada um de vós. Tentem, se ainda não descobriram o vosso dom, tentem descobrir o vosso dom, porque vós tendes seguramente um dom. Okay? E acima disso, qualquer outro dom, se não for movido pelo amor de Deus, de nada presta. Ora bem. E portanto... Agora aí, esse é que vem cobrir tudo, não é? Tudo. Isto o Senhor exorta-nos em todas as áreas e todas as frentes. Isso. Porque, reparem, se realmente o amor de Deus não estiver na base do exercício do dom, isto é apenas uma manifestação humana. E as manifestações humanas, por melhores e extraordinárias que possam ser, perdem o sentido de ser o dom verdadeiro, que é o dom espiritual, se não tiver na base o amor. O amor de Deus. Estamos a falar do amor que vem de Deus. E por isso é que o autor aqui, e eu achei muito bonito, já agora, Maria, eu gostava de ler aqui em 1 de Pedro, que é um dos versículos que vem aqui na lição de terça-feira, em 1 de Pedro,
no capítulo 4 e nos versículos 8 a 11, portanto, 1 de Pedro 4, 8 a 11, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. A minha tradução diz intenso. Aqui diz ardente amor. Ardente, uns para com os outros. Ou seja, um amor que arde. Sabem, para queimar queridos, os outros. Agora vou dizer uma coisa, pronto, mas realmente às vezes é isto que nós constatamos. Às vezes ardemos mais no ressentimento do que no amor. E nós muitas das vezes perdemos as bênçãos de Deus, porque este amor, para ser ardente e para ser intenso, como diz esta tradução que eu tenho, não é humano. Nós só para verdadeiramente amarmos uns aos outros, na consideração, na valorização dos dons que Deus tem concedido à sua igreja e uns aos outros, isto só é possível se em nós for plantado esse amor. Sem dúvida. Portanto, que é um dom de Deus, é uma graça de Deus na nossa vida. Por isso é que ele diz, tende amor ardente e intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que é que isto quer dizer? Não é dizer que o que está mal vamos dizer que está bem, não é isso. Só que nós perdoamos mais facilmente aqueles que nós amamos. Ora bem. E se nós amarmos verdadeiramente, lá está o dom do amor de Deus em nós, então cobriremos uma multidão de pecados, neste sentido de realmente abraçarmos, perdoarmos e superarmos. Aqui, ainda bem que tu fizeste referência a isso, e eu só dou mais uma palavrinha. Sim, sim. Aqui, cobrir uma multidão de pecados não é ignorar. Isso. É simplesmente encorajar a pessoa Isso. a poder confiar na graça do Senhor, a ter o nosso carinho, e isso certamente são estímulos muito mais fortes para essa pessoa abandonar o pecado do que a crítica e desculpem a expressão, o bota abaixo, não é? Então, quando a pessoa sente que apesar do seu erro, da sua falta, mesmo assim é considerada, é amada, é acarinhada, isso é um estímulo tremendo. Tremendo mesmo. Sem dúvida. E esse é o método de ação de Deus para connosco, não é? Deus não chega perto de nós e vem ali digamos, com a vara para nos dar pela cabeça abaixo, que era o que nós merecíamos, atenção, que era o que nós merecíamos, mas não é esse o método que Deus utiliza para nos cativar, para nos trazer e para nos atrair a Ele. Não, é pelo seu amor, pelo seu carinho. Deus sabe que nós somos pecadores, e Deus sabe o quanto temos pecado, e mesmo assim o Senhor não deixa de manifestar, digamos, o seu amor e o seu carinho para connosco. E quando esse amor verdadeiramente nos toca, quer dizer, isto é algo que rebenta connosco interiormente, não é? Rebenta no bom sentido, não é? Quer dizer, é que ficamos tão tocados, tão sensibilizados, que nós dizemos, caramba, puxa, mas como é que essa pessoa me pode gostar de mim, como é que Deus pode gostar ainda de mim, depois de eu já ter feito tanta coisa má? E é isso que nos toca, e é esse amor de Deus que nos toca, que depois provoca em nós uma motivação genuína para nós abandonarmos aquilo que não é certo e seguirmos a vontade de Deus. Então, é este o modo de proceder que nós também devemos ter uns para com os outros. Não é ignorar o mal em si, não é digamos, tapar a coisa, não, é estimular o pecador à prática das boas obras, sabendo que apesar do seu erro, ou dos seus erros, mesmo assim essa pessoa é querida e amada por Deus e por nós. Okay. E continua o apóstolo dizendo no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso. Lá está. Portanto, o servir uns aos outros não é com o dom do outro, é cada um, ou querendo nós ser o dom do outro, é cada um no dom que recebeu. Isso. E depois diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, e depois ele conclui, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, cá está. Portanto, o dom não é dado para nossa própria glória, é para a honra e glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso. Então, repara, um caminho excelente quando diz aqui que Deus nos entrega este dom do amor, e quando realmente é o amor de Deus que nos envia e que realmente nos faz mover. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange. Nos constrange, ou seja, e nos faz nos servir, impele, exato, motiva. Nos impele ao serviço. Quando realmente é o amor que está na base, queridos, nós não só
perceberemos a bênção que esse dom ou dons que Deus nos entregou são alegria para nós, como através de nós eles vão ser bênção e alegria para os outros também. E, portanto, isto é algo que nós passaremos a vida eterna a agradecer ao Senhor, portanto, porque é Deus em nós e através de nós que e eu gosto desta expressão que Pedro aqui... Gosto desta expressão que Pedro aqui utiliza da multiforme graça de Deus. O que é que quer dizer multiforme? Tem múltiplas formas. Exato. Lá está, múltiplas formas. Portanto, a graça de Deus manifesta-se de diferentes formas. É como um poliedro, que é portanto, um sólido, não é? Que tem várias faces, muitas faces, não é? Um cubo, por exemplo, tem, como nós sabemos, tem várias faces. Um triângulo também. Um poliedro, portanto, é um sólido geométrico que tem muitas faces. Então, multiforme significa isso mesmo. Ou seja, cada face é uma forma de manifestar a graça de Deus para connosco. Ok? E essa graça de Deus manifesta-se numa multiplicidade de dons. Portanto, a ideia é sempre a mesma. Portanto, exato. Vamos avançar, porque temos estes dois dons muito importantes para fazermos vamos falar do dom de línguas, que é um dom muito controverso. Exatamente. E finalmente o dom de profecia. E às vezes nem sempre bem compreendido. E daí virem, por vezes, os erros, porque não é compreendido o que está escrito e por isso acaba por se fazer grande. Olha, Milu, aqui no dom de línguas eu começo já por dizer que manifestamente a Igreja de Corinto estava a utilizar mal o dom das línguas. O dom das línguas. Ou seja, havia um uso ou um abuso deste dom, não é? Pela Igreja em Corinto, e a má utilização deste dom também estava a trazer confusão à Igreja. Exato. E essa confusão, obviamente, gerava a tal divisão, que é o problema básico que Paulo aborda logo no início da sua epístola. Nunca deixem de ter isto em mente, não é? Ou seja, qual é o grande problema da Igreja de Corinto? É a divisão, ok? Agora, Paulo vai identificar os vários fatores que promovem essa divisão. E um desses fatores, já falámos de outros, mas um desses fatores é precisamente o uso incorreto do dom de línguas. Este dom de línguas, como o autor diz logo aqui no início da lição de quarta, o dom de línguas em 1 Coríntios é muito provavelmente a capacidade concedida pelo Espírito para falar línguas estrangeiras. Exato. Não há outra forma. Eu, pessoalmente, sou muito perentório nesta afirmação. Não há outra forma de interpretar isto. Porque quando Paulo diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos ao capítulo 14, exatamente. Quando ele diz aqui, por exemplo, no versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitará se vos não falar ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina? Depois mais à frente, versículo 16, de outra forma, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indoto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Então, muito claramente, reparem bem, se eu ouvir um grande homem de Deus, que é um homem dedicado a Deus, que conhece a fundo a palavra de Deus, que dá um testemunho poderoso da palavra de Deus, dar testemunho dessa mesma palavra e dos feitos de Deus, falar em chinês, o que é que me aproveita a mim? Nem precisa ser chinês, basta ser algumas línguas aqui da Europa. Eu lembro uma vez estive na Hungria, e também já estive na República Checa, e aquelas línguas não se percebe eu falo por mim, não se percebe patavina. Eu bem tentei às vezes ver se conseguia lá descobrir uma palavra aqui ou ali, nada, zero. Então, de que é que me serve a mim ouvir um grande testemunho, uma grande pregação numa língua dessas? Não serve nada. Nada, porque não percebo absolutamente nada. Então, o que é que estava a acontecer na Igreja de Corinto? Andavam para lá falar línguas estranhas, provavelmente até seriam línguas, pronto, pronto, há aqui duas grandes interpretações. Uma, ou seriam línguas humanas, não é? Mas que eram línguas estrangeiras, ou então seria aquilo que hoje acontece nas chamadas igrejas pentecostais. E porquê é que essas igrejas se chamam exatamente pentecostais? Porque dizem, ou melhor, reivindicam, digamos, a ideia de que são igrejas onde o dom que se manifestou no dia de Pentecostes se manifesta nelas também. Por isso é que se apelidam elas próprias de pentecostais, porque têm o dom do Pentecostes, que é o dom de línguas. Mas esse dom de línguas que se manifestou lá no dia de Pentecostes, e vamos aqui a Atos 2, é muito, mas muito claro o que diz Atos 2, só não vê quem não quer, não é? Lá em Atos 2 é muito claro ao dizer o seguinte, eu vou chamar a vossa atenção para alguns
versículos que são absolutamente fundamentais. Diz assim, no versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um, ou seja, cada pessoa daquela multidão, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, na sua língua materna. É o que isto quer dizer. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, mais uma vez, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ou seja, é a língua materna. Então, eram homens galileus que estavam a falar, e nós ouvimos homens galileus a falar na nossa própria língua, na língua materna. Não é uma língua que foi criada, uma língua que ninguém percebe, não, é a língua materna. E que línguas eram essas? Olha, no versículo 9 diz, partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, não há margem para dúvida alguma. Só não vê quem não quer, o que está aqui claramente revelado neste texto bíblico. Então, cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. E como que para não dar margem para dúvidas, são mencionadas várias nacionalidades. Os cretenses, os árabes, os do Egito, os da Panfília, da Mesopotâmia, que certamente falavam cada um uma língua diferente nessas regiões, não é? Línguas, portanto, talvez algumas delas já não existam hoje, seguramente, não é? Mas eram as línguas em que nasceram, as línguas maternas, e eles ouviram nas suas próprias línguas. Então, qual foi o dom, qual foi o milagre que ocorreu no dia de Pentecostes? O milagre da multiplicação das línguas, ou seja, todos entendem, é como se houvesse um intérprete a falar ali diretamente para cada pessoa que ali estava naquela grande multidão. Então, este é que é o verdadeiro dom de línguas. Ora, o que estava a acontecer em Corinto é que se falava lá uma língua que ninguém percebia. E Paulo diz, mas isso serve para quê? Então isto não é óbvio. Então, para mim, é muito, muito claro, e reparem, eu já tive alguma dificuldade em falar com pessoas que pertencem a igrejas pentecostais, porque para eles, digamos, a manifestação espiritual é falar uma língua que ninguém entende, nem eles percebem. E eu creio que este dom, entre aspas, que se manifestou em Corinto, era, porque não há nada novo debaixo do sol, era aquilo que hoje acontece nestas igrejas. Eu uma vez perguntei alguém com quem eu trabalhava numa clínica, e eu perguntei, olha, diz-me lá, porque ele reivindicava falar línguas. Eu disse, mas tu consegues lembrar-te das línguas que tu falas? Ele disse, sim, lembro. Então, e podes dizer aí como é que tu falas? Ele começou a dizer blá, 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 blá. Eu disse, mas tu percebes o que é que estás a dizer? Não, mas só sei que isto é uma manifestação do Espírito. Bom, que é uma manifestação do Espírito, não duvido, mas qual Espírito? A questão é essa. E eu creio que Paulo aqui, com muita sabedoria e com muito tato pastoral, ele tentou, nesta carta que escreveu aos Coríntios, não dizer a eles claramente o que é que ele certamente lhe ia na mente, mas eu creio que ele entrou aqui com muito tato, com muita delicadeza, para não os assustar, mas para os trazer à razão e dizer, olha, de que é que vos serve vós estardes a usar esse dom, se ninguém percebe aquilo que vós estáis a dizer? Então Paulo usa aqui uma argumentação lógica para os fazer cair na racionalidade e fazer crer, olha, isto não serve para nada. E já agora deixa-me dizer, e isso confirma-se, porque quando o apóstolo Paulo fala do dom das línguas, ele associa logo automaticamente o dom da interpretação. Ou seja, só faz sentido e o dom das línguas virá para edificação e para a bênção da igreja e de todos os que estão ali à volta, se houver um intérprete para dizer o que é que aquilo quer hoje dizer. Repara, hoje em dia, quando nós recebemos, por exemplo, pregadores que venham de outros países, de outras línguas, o que naturalmente se faz, se não é por fones, é logo ali em direto, diz uma frase e a pessoa está a interpretar para a língua onde ele está a pregar. E eu gostava de mostrar esses versículos, porque isso vem na lição de quarta-feira. No capítulo 12 e no versículo 10 diz
a outro deu a operação de milagres, a outro de profecia, a outro discernimento de espíritos, e lá está a tal associação. Sempre que fala do dom das línguas, do dom da interpretação. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Portanto, não deixa sozinho. Depois, no versículo 30 do capítulo 12, têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas e interpretam-nos todos? Isso. Cá está. Aqui na minha versão diz, falam todos diversas línguas. Línguas. Seja línguas diferentes. Outras línguas, exatamente. Outras, capítulo 14, aqui no versículo 5, diz assim: eu quisera que vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, já lá vamos concluir com a lição, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ora, aí está. Cá está. E mais uma vez, no versículo 13, aqui também deste capítulo 14, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ora bem. Portanto, mais uma vez. E depois, no versículo 26, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, e agora reparem, aquele outra língua, e ainda outro o quê? A interpretação. E depois no versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, haja quem interprete. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, sempre que ele faz referência à questão dos dons das línguas, portanto não tem nada a ver com esses tais momentos sobrenaturais, que são sem dúvida sobrenaturais, não vindo da parte do Senhor, em que o próprio não entende, nem ninguém entende o que se está a dizer, mas sempre o dom das línguas que o apóstolo Paulo fala, biblicamente falando, está sempre associado ao dom da interpretação. Portanto, uma mensagem que venha da parte de Deus, ela vem para abençoar a igreja, para edificar a igreja. Não é para confundir a igreja ou deixar a pessoa na dúvida, afinal, o que é que isto quer dizer. Não, o Senhor é claro, haja interpretação. Olha, o que tu acabaste de dizer fez-me agora pensar numa situação, ou seja, vamos pôr tudo aquilo que estivemos aqui a explanar sobre as línguas agora num contexto muito prático. Às vezes eu gosto de assistir online, porque hoje há essa possibilidade, aos chamados concílios anuais da nossa igreja, que se realizam normalmente no mês de outubro. A maior parte das vezes tem sido, portanto, na sede da Conferência Geral, em Silver Spring, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. E uma coisa que eu noto é o seguinte, por exemplo, há um irmão lá, um delegado, que não domina bem a língua inglesa, mas ele tem o desejo de partilhar algo. Talvez algo que ele sente, que Deus o inspira a falar. Então o que é que ele faz? E há essa possibilidade. Ele vai até ao microfone, fala na sua língua materna e depois há alguém que interpreta. Porquê? Porque se ele fosse falar lá, por muito boa que fosse a sua ideia, a maior parte das pessoas ali não percebia a sua língua, não é? Claro, às vezes, por exemplo, já ouvi irmãos de língua espanhola a falar. Pronto, há lá outros também que são de língua espanhola, tudo bem. Mas muitos não entendem o espanhol, não é? E outros vêm lá de, sei lá, de países asiáticos ou de países africanos. Pronto. Ou seja, a pessoa sente a necessidade de partilhar algo com o grupo, mas só o sabe fazer na sua língua, não é? Mas se houver alguém que interprete, então aquela ideia pode ser compreendida por todos e isso é para edificação. Estão a ver? Era isso que Paulo estava a sugerir à igreja. Algo muito simples, muito prático, para que não se perdesse os dons de ninguém e quando alguém quisesse falar em língua, certamente na sua língua materna, porque provavelmente a igreja em Corinto não era composta unicamente só de gregos, provavelmente havia lá pessoas estrangeiras, não é? Também, que falavam o grego sim, mas talvez se sentissem mais à vontade em falar na sua língua materna. Podia ser o egípcio, podia ser, sei lá, o fenício, sei lá, outras línguas, não é? Então, eu creio que não há aqui nada de estranho nestas línguas, a não ser que são línguas, pronto, assim como nós hoje chamamos, como eu dizia há pouco, o chinês para mim é uma língua estranha, o sueco é uma língua estranha, o húngaro é uma língua estranha, o checo é uma língua estranha, mas são línguas reais, que muitas pessoas falam porque é a sua língua materna, não é? Assim como o português é uma língua estranha para um russo, para um vietnamita, para um malaio, enfim, estão a ver? E já agora dizer assim um exemplo muito simples, quando nós estamos a ver ou ouvir alguma pregação, vamos imaginar no YouTube ou algum documentário, uma coisa que nos interessa e que seja edificante, e alguém está a falar em língua estrangeira, que não é a nossa língua materna,
nós vamos buscar os subtítulos, não é? Portanto, colocamos ali as legendas para compreendermos realmente o que é que ali está a ser dito. E se nós, de forma tão prática e básica, sentimos necessidade disso em relação a um ser humano, não é? Que está ali a falar outra língua estrangeira e queremos compreender, queridos, mais do que nunca, se Deus quer manifestar ao ser humano, é evidente que ele quer se fazer compreender. Ora bem. Não é estar a falar alguma coisa ou algum som ou alguma vogal completamente desorientada para não ser compreendido. Não, o Senhor quer se fazer compreender. Então, tanto aquele que recebe como aquele que está a ouvir, aquele que é usado por Deus, só faz sentido se realmente a pessoa entender a mensagem que o Senhor vai enviar. Pronto. Okay? Finalmente, vamos ao dom de profecia. Exatamente. E este dom de profecia, Paulo manifestamente coloca-o no topo. Isso. Reparem, no versículo 1 do capítulo 14, ele diz: segui a caridade e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ok? Bom, vamos já dizer, porque também já não temos muito tempo, que este dom de profecia não significa que seja só aquele dom que é dado aos profetas, e quando falamos em profetas, estamos a falar daqueles profetas que receberam mesmo o dom especial de profecia, não é? O Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, que fala em Apocalipse 12:17, em Apocalipse 19:10, porque depois em Apocalipse 22:8 e 9 diz que esse dom é o Espírito que Deus dá aos seus servos profetas. Então, profetizar aqui significa falar em nome de Deus, partilhar os oráculos de Deus, as verdades da palavra de Deus. Como é que nós sabemos isso? O autor aqui, de forma muito sábia, ele diz aqui que o verbo grego profeteu pode significar dizer algo em avanço, ou seja, de algo que está para vir, não é? Ou dizer algo em favor de outra pessoa. Por exemplo, o primeiro sentido vê-se em Atos 2, 29 a 31, onde a ideia de que Davi é um profeta é explicada como tendo ele a capacidade de prever. Prever, não era ele, mas o Espírito de Deus nele. O segundo sentido vê-se em Atos 15, 32, onde Judas e Silas são identificados como sendo profetas. No entanto, a sua profecia, entre aspas, consistia em encorajar e em fortalecer os irmãos com muitas palavras. Exato. Então, é este o dom, portanto, ou seja, o que é que nós devemos dizer? Que este dom de profecia que Paulo aqui fala é um dom muito abrangente, ou seja, é a profecia no seu sentido mais lato, ou seja, não precisamos ser profetas como foi o profeta Isaías, como foi o profeta Daniel, como foi a profetisa Ellen White, como foi a profetisa Miriam, como foi a profetisa Hulda nos tempos do rei Josias. Não. Quando nós encorajamos outros a partir da palavra de Deus, estamos num sentido lato, claro, num sentido mais abrangente, estamos a ser profetas. Exato. E claro, Paulo considera que esse dom é superior a qualquer outro dom, e com razão. Isto faz todo o sentido, toda a lógica. Mas, e para resumir, mesmo este dom que Paulo considera o mais importante, ele tem que ser impregnado pelo tal amor. Isso. Porque se eu também profetizo e não tenho amor, a minha profecia é apenas um badalo, não é um sino que tina que não serve para nada. Então o amor não é um dom que está, digamos, um dom entre outros. Como diz aqui no início da lição de quinta-feira, o dom de profecia ocupa um lugar proeminente na discussão de Paulo sobre os dons espirituais. Portanto, o amor, que vem de Deus, sim, como diz Romanos 5:5, o amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, é algo que deve, digamos, eu diria, impregnar todo e qualquer dom que o Senhor nos possa dar. Porque se esse amor não impregnar qualquer dom, o nosso dom não vai cumprir a utilidade para a qual ele foi criado e nos foi dado. Milu, últimas palavras. Sim, últimas palavras. Vou só ler uma citação que veio na lição de sexta-feira e terminaríamos com esta citação, a penúltima, quando diz: todos nós necessitamos da ajuda que podemos receber de outras mentes. Isso, Deus gostei muito desse texto. É muito bonito. Deus operará noutras mentes para além da nossa. Isso. Portanto, não somos só os únicos à face da terra. Os únicos iluminados. Isso, o Senhor tem muitas outras mentes para além da nossa. Os vários dons dados a diferentes pessoas devem unir-se para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E, portanto, isto é algo de maravilhoso, realmente, quando o Senhor aqui diz que
nós aprendemos com Jesus a servir como Jesus veio servir, não é? Os dons são dados para a honra e glória de Deus, para o serviço da sua igreja, para a edificação dos santos e não de todo para a glorificação própria. Então, quando nós aprendemos e recebemos e reconhecemos realmente estes dons, queridos, louvado seja o Senhor por tudo aquilo que faz em nós, através de nós, por nós, enfim, passaremos a nossa vida de gratidão a querer servi-lo e a servir-nos uns aos outros. Amém. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez estamos muito, muito gratos a Ti, Senhor, por toda a Tua revelação, por tudo aquilo que Tu nos ensinas e transmites através da Tua Santa Palavra, que sempre foi, é e sempre será uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Amém. Obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender a importância fulcral que os diferentes dons têm na vida espiritual da tua igreja, da tua família. Senhora, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste vários dons, que nós possamos sempre reconhecer, Senhor, que qualquer dom que possamos ter é uma dádiva que vem de Ti. E toda a honra e todo o louvor sejam dados unicamente a Ti. Nós não queremos nenhuma glória para nós porque simplesmente não a temos. Senhor, obrigado por tudo. Que Tu nos estimules, nos encorajes, que nós possamos sentir, Senhor, o quanto somos amados e acarinhados por Ti e que, Senhor, com essa firme certeza no nosso coração, possamos, Senhor, verdadeiramente sentir-nos motivados, encorajados a pôr em prática os nossos dons para estarem ao serviço de outros e para assim ajudarem outros e, no fundo, ajudarem-nos a nós próprios, porque somos os maiores beneficiados quando pomos em exercício os nossos dons. Amém. Senhor, obrigado por todas as bênçãos. Fica com cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam até ao fim desta lição. Abençoa-os grandemente. É o que humildemente pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje, marcamos encontro para a próxima semana para uma nova temática, ainda dentro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Pois bem, até lá, que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Foi um prazer estar convosco, deixo um beijinho para todos vós e até para a semana, se Deus quiser.